Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, quem tem amigos, parentes que tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ouvir a história dessa pessoa aqui no canal, tá bom? Ó, deixa o like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal, é muito importante. Compartilha com os amigos se você gostou desse vídeo, tá bom? Beleza? Vamos ao que interessa agora? Hoje nós vamos para New Jersey, Estados Unidos da América. Ouviu a história de uma pessoa muito bacana. Vou chamar ela para vocês, vamos se surpreender com a história dela. Olá, querida, tudo bom? Tô bem, e você? Tudo jóia. Ó, se apresenta para o pessoal, fala de que região do Brasil você é, o que você fazia do Brasil antes de você emigrar. Olha, meu nome é Rosenilda, mas todo mundo me chama como Rose, todo mundo me conhece como Rose. Eu sou de Rondônia, de Paraná, Rondônia. Então, antes de eu vir pra cá, eu trabalhava de doméstica, né? Eu tenho 3 filhas, e daí eu trabalhava de doméstica há bastante tempo. Depois, eu abri uma barraquinha de lanche. Legal. Lá no colégio, em frente ao colégio Antônio Bianco. Aí eu vendia salgadinhos, aí eu vendia tudo. Refrigerante. Ai, sabe o que era muito engraçado? Aí as crianças lá, assim, bem carentes dos pais. Tinha muito dinheiro. E eles sempre queriam um refrigerante salgado. Ai, tia, queria um refrigerante salgado. Aí, como era? $2, R$ 2, $2, R$ 2 o salgado. Ai, desculpa, eu errei, é 1,50. Não, tudo bem, sem problema. É assim, era 1,50 salgado. Aí, como ele só dava R$ 2, aí eu fiz o quê? Eu abri o refrigerante e vendi um copo de refrigerante com um salgado, R$ 2. Aí todo mundo, assim, todo mundo ficava feliz. Porque daí eles bebiam e eu vendia, entendeu? Aí as crianças ficavam todo mundo feliz. Aí então, assim, eu era conhecida como a tia da barraquinha. É muito Não, engraçado. mas é muito interessante isso que você fazia, porque se eles não tinham dinheiro para comprar, você não vendia. Você vendendo fracionado, você vendia para todo mundo, né? Eles não Todo deixavam de mundo. tomar refrigerante, muito legal. Aham. E daí eles ficavam todos felizes, porque assim, eu ficava com a dó que eu falava, eles, eu queria tanto refrigerante, e eu falava, coitado. Aí eu pegava e falava, não, todo mundo vai beber. Daí eu abria o refrigerante e colocava no copo e vendia o copo, 50 centavos e 1,50 salgado. Aí todo mundo ficava feliz. Era muito legal. Ai, que bom. Aí você fazia só salgado ou já fazia doce? Eu fazia salgado e eu fazia bolo de chocolate e bolo de milho, assim, mas não pouco, porque eu não tinha freezer lá, né? Eu carregava numa carriola, sabe o que é carriola? Aqueles carrinhos Aham, de mão. sim. Eu carregava o refrigerante, vinha, eu enchia a carriola de refrigerante e vinha. Aí a minha filha Rayane, ela tinha 8 anos na época. Ela é a minha filha mais velha agora, ela tem 22. Aí ela trazia para mim, tadinha, os refrigerantes. Eu falava, vai buscar, daí ela trazia 2. Eu ia buscar mais 2. Era assim, era um sufoco, mas era uma coisa muito boa. Assim, a gente aprende muito, né? Muito Ah, legal. sim, sim, sim. E aí você estava lá trabalhando, você estava lá em Rondônia trabalhando em frente à escola, vendendo refrigerante, salgado para as crianças. E como surgiu essa ideia de ir para a América? Então, daí assim, eu tá lá, daí eu tenho um primo nosso que mora aqui, né? Aí daí eu mandei uma mensagem por acaso no celular dele, se ele trazesse a gente. Aí daí eu falei assim. Aí ele falou, tá bom, ele aceitou. Eu achei assim muito. Tipo, ele aceitou. Daí eu falei, sério? Aí, tá bom. Aí nós ajeitou tudo, aí nós foi fazer passaporte. Eu sei que com 20 dias a gente já tinha feito tudo. Passaporte, tudo. Aí nós veio, embarcamos. Não, que ano que foi isso daí? Foi em 2018, 2019, 2018. Ah, tá, então foi em 2018. Vem cá, agora me fala, como que foi você chegar na América? Você chegar você falou, tô nos Estados Unidos, como que foi isso para você? Nossa, foi muito bom, muito maravilhoso.
eu falei assim, nossa, terra dos sonhos, terra da oportunidade. Aí eu, nossa, adorei. Aí eu cheguei, aí comecei a E qual foi a batalhar. cidade? Qual foi a primeira cidade que você chegou aí na América? Deurã, esse mesmo lugar. Ah, em Deurã, você chegou em Deurã. Aí seu irmão seu primo foi te receber? Sim, ele me recebeu em Newark. O avião desceu em Newark, daí eu vim pra cá, pra New Jersey. Ah, bacana. Uhum. E aí, bom, como foi sua impressão? Vai, você chegou na América, qual foi sua impressão? Nossa, tudo era novo, assim. Aqui é muito lindo as coisas, é tudo bem organizado, muito organizado. Assim, muito limpo, muito limpo. Assim, os apartamentos é lindo, tudo tem ar-condicionado, tem aquecedor, que aqui é meio frio. Aqui é o norte, é frio. Aí tem ar-condicionado, tem aquecedor. É, assim, as escolas aqui nossa, maravilhosa. Você tem que passar pelo médico para entrar na escola. Você tudo. Faz o check-up. Muito bom. Sobre isso aqui é perfeito. E aí você chegou aí, quanto tempo demorou para você arranjar emprego? Você ficou hospedado aonde? Foi você e quem? Foi eu e minhas filhas. Tá. Aí eu cheguei na casa do meu primo. Aí eu fiquei lá uma semana. Aí eu comecei e fui pro House Clean. Aí eu fui pro House Clean. Aí, nossa, é muito trabalhoso. A gente fazia 6 casas em um dia. Nossa, 6 casas. Aí a gente foi. Aí eu fiquei só uma semana. Aí só que daí tinha aí tinha um restaurante, né? Aí ele me chamou para mim trabalhar nesse restaurante. Daí eu fui como auxiliar. Assim, como auxiliar de cozinha. Aí eu fui, daí eu comecei. Só que eu já sabia cozinhar, já sabia fazer tudo. Mas a gente sempre no começo a gente vai para baixo, né? Começa de auxiliar. Aí eu peguei. Aí depois ele foi deixando a cozinha comigo e tal. Aí eu virei chefe de cozinha. desculpa perguntar. Esse pessoal era brasileiro, era americano? Brasileiro. Brasileiro, é um Ah, restaurante tá. brasileiro. Porque você também não entendia nada de inglês, né? Não, Suponho. nada. Mas depois eu comecei a me desenrolar. Tipo, eu entrei no cursinho de inglês online, aí eu comecei a falar, assim, e daí eu aprendi as coisas, o arroz, feijão, tudo aprendia. Aí os americanos chegavam e eu falava. E quando eu não sabia, eu falava, try, para eles experimentar. Mas eu vendia. Aí o rapaz começou a deixar a cozinha para você Sim, administrar. aí deixou a cozinha comigo e abriu outro negócio. Que hoje é onde é esse meu. Aqui, onde é meu hoje. Aí daí ele abriu esse aqui. Aí daí eu fiquei lá, tomando conta lá, e mandava salgado pra cá, né? Aí ele tinha 2. Tá, entendi. E como que foi a adaptação da sua filha? Ah, você ia trabalhar e sua filha ia para a escola. Como que foi isso para ela? Ela falava isso para você? Ir para a escolinha, o pessoal falando inglês, ela não fala inglês. Como que foi? Foi assim, foi difícil para ela, mas daí eu falava, não, filha, é assim mesmo, você vai conseguir aprender, você vai se adaptar, né? Aí, e ela foi. Aí foi indo, ela bem animada. Hoje em dia ela já tem o schedule dela de house clean, ela é bem, entendeu? Ah, legal, bacana. Uhum. Ah, então, aí você entrou no emprego, trabalhou de house clean, aí você entrou nesse emprego e ficou ele até hoje, Sim, praticamente, né? Você é, ficou nesse ramo. uhum. Sim. Aí depois eu peguei e aí eu saí e comecei a fazer na minha casa. Aí, aí esse dono do restaurante vendeu o restaurante. Tá, você fazia comida na tua casa, é isso? Fazia tudo. Eu fazia comida, salgado, bolo, as festas, tudo. Aí eu fazia na minha casa. Aí, daí eu vendia, tal, entregava, tinha delivery. Aí eu tinha uma funcionária comigo, já. Essa Aí eu funcionária abri era brasileira? empresa brasileira. Não, hispana. Uhum. Hispana. Ah, hispana. E como que é ser chefe de uma hispana?
Nossa, é muito difícil. Mas Sério? como eu tinha trabalhado com uma, com os hispanos lá no restaurante, eu já sabia muito falar espanhol, né? Aí eu falava com ela, mas ela não entendia nada de português. Aí eu tinha que ir lá, explicava para ela o que que era. Tipo, eu explicava o que era carne, tal, coxinha, ela nunca sabia. Eu falava, Mira, traga o empanado para mim. Aí ela tinha que falar empanados para ela, que ele só entende com coxinhas, empanado, carne, bife, carne de ré. Ai, é muito difícil. Mas aí ela trabalhou comigo mais de um ano. Ah, legal, bacana. Trabalhou Aham, bastante tempo com você. sim. Aí daí nós veio essa oportunidade de eu abrir um restaurante. De abrir esse restaurante aqui. Aí daí, primeiramente Deus, né? Devo muito a ele. Aí daí aí eu consegui. Mas assim, é muito assim, é de Deus, porque é muito caro, é muito difícil abrir uma coisa aqui. É muito difícil. Aí Ah, eu é? tive. Me Aham. explica, como que é para abrir uma companhia? É muito burocrático? Não, assim, a companhia até que não é tanto. Você tem que ter o IT number, você tem que ter o social, aí você tem que ir lá, aí você abre uma companhia. Aí você paga, né, pra abrir, aí você tem que pagar imposto, não pode se negar imposto aqui, caríssimo, muito caro. Uhum. Aí você paga o imposto, aí você vai, aí isso. Daí depois você vai no banco, tem que abrir a conta no banco, tudo certinho, não pode ter nada errado. Aham. Esse lugar que você está hoje, que é a sua empresa, como que foi o aluguel? O aluguel foi fácil para alugar ou foi complicado? Como que é esse processo? Então, aqui quando você entra no local, você paga um aluguel e meio mais o aluguel, entendeu? Tá, Você entendi. dá tipo, um depósito. Você dá um Tá, depósito, vai praticamente 2,5 aluguéis. isso. Aí você paga um seguro de 1 milhão. Eu pago um seguro de US$ 1 milhão. Tá, e quanto por mês que você paga esse seguro de 1 milhão? É 350. Tá. Isso aí que é um tipo que segura. Esse seguro é para danos no imóvel todo, ou Funcionário, o seguro para sua empresa, ou o seguro para assegurar, tipo, o proprietário do imóvel? seguro proprietário do imóvel e seguro funcionário. Porque se acontecer Ah, algum acidente, eu consigo, eles conseguem ficar amparados, entendeu? Porque aqui é meio complicado. Se você não trabalha, você não ganha. Aqui você só ganha se você trabalha, entendeu? Se você fica doente, não recebe. entendi. Sim, sim. Na verdade, é muito bom. E todas as empresas têm que ter esse tipo de seguro, é isso? Sim, tem que ter, mas tem alguns que não tem. Mas é Tá. obrigatório ter. Tipo, eu ando certinho porque eu não gosto muito de andar errado, porque que a gente para não ter problema, né? Num país que não é o seu, então qualquer coisinha é motivo para, né? Então tem que evitar, na verdade, dá motivo. Sim, não pode. Aí por isso que eu ando bem certinho. E aqui também é assim: se você não paga o aluguel no dia certo, você é despejado ao mesmo tempo. Sim, então o negócio a lei é bem rígida, né? Sim, muito rígido. Tipo, é dia primeiro, se tá lá dia primeiro, é dia primeiro. Não tem esse negócio dia 2. Ai, minha mãe passou mal. Ai, meu filho passou. Ninguém quer saber disso. Tem que pagar antes, entendeu? Aham. Você trabalhou de house clean. Como foi você trabalhar o primeiro dia numa casa? Te indicaram a moça para você trabalhar? Como que ela te conheceu? E como que foi seu primeiro dia de limpeza sem jogar água e nada? Então, olha, aconteceu uma coisa muito assim, chata, né? Porque assim, pra falar a verdade com você aqui, os brasileiros é muito difícil. O que é difícil são os brasileiros, que eles aproveitam das pessoas que chegam, muitas pessoas aproveitam.
humilha, muitas, muito. Eu estava indo nesse lugar, eu fiquei uma semana fazendo teste com a minha prima. Aí ela falou assim: você está pronta, você pode ir e colocar no grupo para você ir. Aí eu coloquei que estava disponível. Aí uma pessoa pegou e me chamou no WhatsApp. Tá bom, então vamos. Aí eu fui. Aí quando eu estava no carro, a gente estava indo já na 130. Aí quando chegamos lá, na estrada, ela perguntou: quanto tempo você tá? Eu falei: 2 semanas. Ela parou o carro e disse para mim: se eu soubesse, eu não tinha te trazido. Você não sabe fazer nada. Aí eu falei: eu sei. Aí ela: não, você não sabe. 2 semanas não sabe. Aí eu falei: se eu não souber, você não precisa me pagar, mas por favor, me leva. Aí ela: só vou te levar porque é só uma casa, é só 2 casas que eu vou fazer, mas não te levava. Eu te voltava com você agora. E nós estamos no meio da estrada. Daí eu fui. Aí quando eu desci do carro, assim, eu já peguei os baldes, peguei o balde, o vecchio, a bolsa de pano e saí. Aí ela: calma. Aí eu falei: não, pode deixar. Aí eu fui lá, fiz um banheiro. Aí eu fiz um banheiro, tudinho. Aí eu falei, chamei ela e falei: tá bom? Ela: tá bom. E eu correndo. Mas já Aí sabia mesmo, mas já sabia como funcionava já, né? já que eu fui uma semana já. Mas ela eles querem com experiência, mas se ninguém leva, como você vai ter experiência? Eles é assim, eles falam: não vou levar, você não tem experiência. Daí eu falei: deixa eu mostrar Ah, pra você que eu sei. então já tinham te ensinado já como você fazia. Já tinha me ensinado. Ah, tá. Aham. E ela não acreditou, né? Que, não tem. Aí eu fui, e limpei, minha filha. Aí essa pessoa, ela foi e ela ficava até 3 horas com a outra mulher. Nós saímos 11h30. Que eu meti o pau. Daí ela falou assim, aí ela: nossa, não precisa ser tão rápido. Eu falei: não. Aí eu cheguei na cozinha, ela tava fazendo a cozinha, eu já levantei mesa, já limpei cadeira, já limpei. Aí ela ficou toda empolgada. Aí nisso, nós estávamos no carro, ela: você quer trabalhar para mim? Aí que foi na hora que o meu amigo Alfredo, muito amigo, amo de coração, beijão, Alfredo, ele foi e me chamou para mim trabalhar com ele. Ah, Daí eu tá. fui. Mas é mais. Nossa, aí para você limpar lá é muito difícil. Assim, que é só no pano, e só no pano, no spray, as coisas é difícil. Igual a gente tá acostumado a jogar água e é bem Estranha, assim. né? Mas é, mas Estranha, né? é, mas é legal. Assim. Vo- Cansa muito, mas é bom. Porque você acha que o jeito que o Brasil faz é melhor ou do jeito que faz aí é melhor para trabalhar? Assim, aqui você precisa ganhar mais, tem que ser desse jeito mesmo. Porque lá no Brasil a gente faz uma casa, né? Aí, lá no Brasil a gente faz uma casa, aqui faz 6, tem pessoas que fazem até 10, tem equipe que faz 10 casas. E depende do Faz, tamanho da casa também, né? sim, tem casa pequena, grande, mas eles levam mais gente. Por exemplo, uma equipe de 3 pessoas faz 6. Uma equipe de 2 faz 4. Uma equipe de mais pessoas faz 10 até 15 casas. Tá, porque cada uma faz uma coisa. Uma vai pro banheiro, outra vai limpar. Como que é? Como que é? Uma vai pro banheiro, outra vai pra cozinha. Como que funciona? É assim. Por exemplo, aí vai uma pro banheiro, uma vai pro pó, outra vai pro vecchio, aí a outra fica na cozinha. Aí O assim, VEC é o aspirador de pó, né? O VEC é o é, aspirador de pó. o aspirador de pó, o vecchio é aspirador de pó. Aí elas vai, aí tem que ser tudo na linha, tudo bem alinhadinho, e daí vem embora. E quando acaba, finaliza todas na cozinha. Aí tem que ser o mesmo horário. Tipo, as donas do sketch determinam o tempo que você deve ficar na casa, entendeu?
Por exemplo, Ah, essa entendi. casa é 1 hora. Essa casa é 40 minutos. Essa casa é 2 horas. Essa casa é 3 horas, entendeu? Aí depende de cada casa. Ah, porque a dona do SCAD, ela fecha por hora, é isso? Ela fecha por hora por tempo ou por um valor fechado? A sua casa demora, vai, não sei, 40 minutos, é um valor, 1 hora é outro valor, é isso? Não, e tamanho também, pelo tamanho, mas é pelo tamanho, quando tem muita coisa. Por exemplo, se você for, muitas donas de sketch não lava louça, só limpa a mesa. Muitas donas de sketch não droba roupa, mas tem muitas, por exemplo, se eu quero que se eu quero que droba roupa, eu pago mais. Se eu quero que limpa, por exemplo, dentro da geladeira, que não limpa, só limpa por fora, tudo é por fora. Aí eu pago mais. Limpar o fogão, eu pago mais. Ah, entendi, porque aí cobra do cliente, tipo, vocês têm um pacote fechado, eu limpo, vai, o quarto, mas não arrumo a cama, eu arrumo a cozinha, mas não lavo a louça. Se o cliente quer que faça isso, você cobra mais, né? Cobra mais. Ele Aí cobra a cobra mais. parte. Aham. Ah, entendi. Tá. E qual é o tempo que uma cliente fecha com você ou depende? Se é hispana, se é brasileira, se é americana, o tempo que você volta na mesma casa? É toda semana? Então, tem casa semanal e tem casa quinzenal e tem mensal. Entendeu? Ah, Aí é assim. entendi. Aham. Por exemplo, eu vou fazer 3 casas semanais. Então, toda semana eu vou lá naquela pessoa. Aí, se a pessoa fala assim, não, eu quero quinzenal. Aí, de 15 15 dias, aí faz o schedule. Aí, arruma o schedule para 15 15 dias, dá em mim de volta. Entendeu? Aí vai assim, aí tem a mensal. Aí é um valor também, entendeu? Porque Entendi. suja Aí você mais, estava né, trabalhando. também. Ah, não entendi. Porque suja mais também. Por exemplo, uma Ah, mensal vai sujar mais, entendeu? Uma semanal, aí faz aquele precinho bom pra ficar. Quando eu cozinhava na minha casa, eu pagava semanal pra me ajudar, porque eu não dava conta. Aí pra me ajudar a limpar. Aí pagava semanal. tá, entendi. Aí você estava aqui, essa moça chamou você para trabalhar com ela, aí seu amigo te ligou. Esse foi o amigo que fez uma proposta. Foi. Aí ele me ligou e falou pra mim se eu queria, porque já tinha me ouvido falar, que o meu primo tinha falado, que eu era cozinheira e tal. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu já sabia, como eu já sabia tudo, né? Já sabia cozinhar, fazer bolo, salgado, tudo, desde lá do Brasil. Aí ele ficou muito assim interessado. Aí eu fui. Aí eu cheguei rapidinho, desenrolei. Aí era uma churrascaria. Ah, Aí, é a churrascaria brasileira? sim. Daí eu aprendi. Aí eu aprendi fazer espetar espeto de picanha e tudo. Aí então eu virei churrasqueira. Aí, daí a gente fez um curso de churrasco, a gente virou churrasqueira. Aí eu já comecei a eu espetava, aí eu ficava bancando a cozinha e ele de espeto. Porque ele só ficava contando, não dava tempo. Muitas pessoas lotavam. O restaurante era um bombava, né? Aí, tipo, era muito bom. Tá, aí você trabalhava com outros brasileiros ou tinha hispano no meio? Tinha hispano. Aí esse hispano que eu falei, tinha a mulher, né? O nome dela é Mayra. Ela trabalhava lá, aí ela tinha um filho, daí ela pediu se eu podia deixar ele trabalhar. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi trabalhar. Ele não sabia nada. Hoje ele fala português fluente, que eu ensinei ele, Olha, e ele fala espanhol e inglês. Hoje ele é o gerente lá do é, é, lá no aeroporto, que pega carro e leva e volta. Hoje é o gerente lá. ah, legal, tipo manobrista. Sim, mas não precisa. Ele é o gerente dos brasileiros que trabalham lá. Ah, entendi. E aí, nesse tempo que você fazendo todo esse trabalho, a sua filha só estudava. Estudava, mas me ajudava também. Eu pagava ela, porque lá, assim, como eu era chefe, eu contratava os funcionários, né? Daí ela lavava a louça, daí eu contratava ela para lavar a louça. Aí ela lavava a louça. Aí, para ajudar lá em casa, né? Porque o aluguel é muito caro, aí ela me ajudava.
Aí a gente paga, aí nós e ela também tinha que ir pra escola, aí era pagado para levar, entendeu? Você ficou morando na casa do seu primo quanto tempo? E quanto tempo você conseguiu alugar uma casa para você? 2 semanas. Em 2 semanas estava no seu cantinho com a sua filha. Tava. Ele pagou tudo, né? Na verdade, ele pagou o aluguel, ele foi muito. Olha, Alexandre, muito obrigado. Ele foi muito assim, maravilhoso. A mulher dele, a Nícia, a Alessandra, minha outra prima, entendeu? Todos. A Fran que me levou, a Fábia que me levou a trabalhar, que ela me ensinou tudo. Aí assim, aí eu já fui para lá, né? Que foi minha casinha. Nossa, era maravilhosa. Tinha ar-condicionado. Aí É o era quê? muito bom. Tinha ar-condicionado que lá no Brasil, eu não tinha ar-condicionado. Eu era bem, nossa, tipo, muito pobrezinha mesmo. Daí, Legal. aham. Aí era bem top. Nossa, eu amava, eu ficava assim, venerando aquela casa. Maravilhosa. Aí você entrou para trabalhar nesse restaurante, né? Era uma churrascaria que você falou, né? Quanto Sim, tempo você trabalhou aí? eu trabalhei uns 4 anos. Uns 4 anos. E aí, por que você saiu? Ele vendeu o restaurante. Ah, tá. Aí você foi fazer as coisas em casa. Aí eu fui fazer em casa, minhas coisas. Quando você foi para sua casa, já tinha cliente? Você foi captar, anunciar o seu trabalho? Ou muitas das pessoas que iam no restaurante você conseguiu levar para você? Não, sim, porque assim, porque assim, os carpinteiros, eles pegavam marmita. Então, eu ficava atendendo eles e tal. Daí eu peguei, aí eu fui pra minha casa. Aí daí eu anunciei, aí todos começaram a pegar marmita comigo. Aí fico pegando marmita, mas eu comecei de pouquinho, de 2 marmitas, 3 marmitas. Aí eu Ah, tá. vendia Foi devagarzinho. Você começou foi do zero. muito. Demorei mais de ano. Pra mim para mim pegar clientela, entendeu? Aí eu fiz o Instagram, aí eu comecei a postar minhas coisas, eu postava nos grupos, tem muito grupo aqui de brasileiro. Aí eu comecei a postar nos grupos, né? Aí um vai falando com o outro, entendeu? Aí foi Entendi. assim. Aí eu comecei a comprar minhas máquinas. Tá, então foi um período difícil para você, que ele fechou, você foi para sua casa, então a sua renda só era essas marmitas que você vendia uma, duas por dia, logo Sim. quando você fechou. Como que você fazia então? Não, assim, eu vendi, aí a minha irmã também levava para lá, a minha irmã Rosa, ela levava, ela trabalhava no frango, ela levava salgadinho para mim, o meu sobrinho James levava e ficava anunciando lá, daí eles me ajudavam, né, os dois. Aí levava e eles não cobravam, eu não pagava nada para eles, coitado, porque, né, aí eu não tinha como. Aí eles levavam, daí aí eu ia postando, e eu postando. Ai, meu Deus, era um sufoco. Aí eu falava, oh, meu Deus, me ajuda. Aí todo dia eu ganhava um cliente. Ai, meu Deus, tá bom. E eu falei, se eu ganhar US$ 50, se eu ganhar US$ 50 por dia, Deus, tá bom. Aí, e eu lá, minha filha, naquela luta, e postava, tal. Aí, graças a Deus, aí comecei a pegar. Aí, daí uma semana eu fazia US$ 100. Daí eu falava, vai. Ó, Aí eu fazia US$ 100 por dia, depois voltar. Aí eu ia, comprava, ficava toda feliz. Aí levantava, daí aí eu entregava. Aí a minha filha veio trabalhar comigo. Minha filha estava desempregada, veio trabalhar comigo. Daí nós duas postávamos. E nós duas postávamos, e daí aí ela ia fazer os delivery. Ela fazia os delivery, daí entregava, daí os pessoal achavam ela tão engraçadinha, que ela era bem pequenininha. Aí achava bem engraçadinha ela, daí eles gostavam. Daí nós começamos a vender. Aí pronto. Aí um vai falando pro outro, carpinteiro. Aí um falando com o outro. Daí eu fui pegando marmita, fui pegando. Até eu estar aqui hoje. aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí você comprou, como surgiu essa oportunidade de você montar aí a sua loja, você falou que tem seu próprio negócio, como surgiu essa oportunidade? Você estava lá na sua casa, alguém te ofereceu, alguém te falou? Foi assim, que aqui, foi assim, esse lugar aqui é assim,
infelizmente, era para mim mesmo. Eu vim aqui, estava falido, esse meu ex-patrão vendeu, aí outra pessoa pegou, aí estava falido. Aí eu vim, aí eu vim, e o povo veio tudo, eu trabalhava para ele. Aí veio, isso foi antes de eu ir lá para minha casa. Aí veio, e arribou. Aí eu vendi. Aí ele vendeu pro outro dono, para esse dono que eu comprei hoje, para esse dono que eu sou hoje. Aí ele vendeu de novo. Eu achando que ele ia vender para mim, mas ele vendeu para outro. Eu também não tinha dinheiro também, né? Uhum. Aí daí ele vendeu. Aí deu lá em casa. Aí pronto. Daí quando eu cheguei, aí eu tava lá em casa de boa, vendendo minhas marmitas, igual assim. Aí essa pessoa me ligou e falou assim pra mim: Oi, tá muito devagar e eu não tô conseguindo pagar as contas lá, tal. E aquele lugar eu acho que é pra você mesmo. Aí falou bem assim: Você quer ir? Eu falei: Olha, sim, mas eu quero demais, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Daí ele pegou e falou assim: Não, eu vou arrendar pra você, depois você vai e vê o que faz. Aí ele pegou e arrendou pra mim. Aí eu vim, aí eu paguei um aluguel e meio, igual eu te falei. Paguei um aluguel e meio, como eu já tinha uma empresa, aí eu fui lá no banco, coloquei a maquininha, tudo aqueles processos burocráticos, né? Aí vim pra cá, daí tem a saúde, tem tudo. Aí eu tenho que ter um curso como chefe de cozinha. Ah, entendi. Tem que ter um curso de bactéria, um curso de chefe de cozinha, porque quando a saúde chega, eu tenho que estar com o diploma concursado, entendeu? Que eu Entendi. fiz o curso. Porque eles não podem chegar aqui e topar uma pessoa que não fez o curso, entendeu? Só chegou e abriu, tipo assim, eu abri e contratei uma moça com um curso. Não, o dono tem que ter o curso. Tem que ter, o dono tem que ter o curso. Entendi. Tem que ter o curso e ele tem que ter tudo certinho, né? Aí tem as coisas, como funciona, aí tem. É isso. Aí você tem que estar com o curso aqui. E na parede ainda. Aham, entendi. Hoje em dia você faz o que aí na tua loja? Olha, eu faço almoço, janta, café da manhã, café da tarde. Aí eu faço comida para encomendas, comida, jantares, eu faço aniversário, boteco, tudo. Mas aqui não Ah, pode beber então, aqui. tá, entendi. Então, além de você ter uma lanchonete e confeitaria, o que classifica? Classifica como cafeteria e um restaurante, mas o restaurante ainda é mais, como é pequeno, vem muita gente Delivery. comer, mas leva muito. Pega muito para ir embora. Uhum. Ah, faz muito delivery. Sim, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10 mesas. 10 São mesas. dez mesas, entendeu? E o cardápio seu é mais brasileiro? Só brasileiro, é bem brasileiro mesmo. É bistequinha de porco, é frango quiabo, angu, é sonho, aí eu tenho uns doces, sonho, bolinho de chuva, biscoito de polvilho de manhã, Ah, legal. pão com carne moída, e é isso. Legal, bacana. Hoje em dia você já tem o público cativo, já tem um pessoal que te segue e já é cliente fiel seu. Sim, muito. E olha, mais importante, mais legal, é que vem gente de Núrquio. Tem uns clientes meus que vêm de Núrquio para comer, sabe? Que a coxinha de mandioca e o bolinho de mandioca. Eles vêm de Núrquio aqui. É Ah, 1 hora. Uhum. de Nurk, aí e o pessoal vai aí só Filadélfia. para comer o seu quitute. Sim, é muito engraçado. Nossa, veio a família inteira, eles vêm e falam: Ai, eu trouxe meu pai para conhecer você. Eu trouxe a minha mãe. Ai, e tem, as crianças me adoram. Eles vêm. Nossa, eu faço churros pequenininho. Ai, eu dou para experimentar. Nossa, eles adoram. É bem legal. E aí, qual que é seu próximo passo? Quer abrir uma franquia? Um outro restaurante? Ou ampliar esse? Como que é? Olha, olha, sério, se Deus permitir, eu quero abrir outro, bem maior,
com uma mega padaria que aqui necessita de umas coisas maravilhosas. E eu já tenho uns profissionais que é maravilhoso, que trabalha comigo. E assim, nossa, muito bom. Eu quero abrir um bem grande e vou ficar com essa e abrir outro. Ai, que bom, que Deus te abençoe, querida, que Deus abençoe, que você consiga. E agora, tudo isso aí que você está falando da América, o que você mais estranhou da América? Como que a comida? Você já chegou a estranhar a comida da cultura americana? O que da cultura americana que mais te impactou? Você, tanto da comida quanto da cultura, que você achou mais estranho, que te chamou mais atenção, assim? A comida é muito estranha, porque assim, eles comem mais lanche, né? Não é igual nós, comem arroz, feijão, assim, todo dia. É mais lanche, McDonald's, hambúrguer. Às vezes adoram a comida brasileira. Aí, Ah, é? assim, e aqui também que eu acho mais bom pra gente, é melhor, é a saúde, que é cara, mas se você ficou doente, eles tratam você, mas depois vem a A conta. conta vem. Caríssima. Mas você não passa, você chega atendido na hora. Ai, Aqui, legal, legal. aqui o que mais estraga esse lugar, para falar a verdade, é os brasileiros que vêm, que é picareta. Eu levei 2 golpes já, mas deixa isso. É aqui, dê muito, assim, tem que tomar muito cuidado, porque não é os americanos, é os brasileiros mesmo. Eles não infelizmente, é a nossa raça, né? Mas Deixa eu te perguntar. E você sofreu algum preconceito na América por você ser imigrante? não, não, para falar a verdade, não, assim. É, é, eles só assim, eles, como você já, se você já chegar e falar, não speak English, aí eles já ficam meio assim, eles não gostam. Então você tenta desenrolar que é melhor. Ah, tá. Tipo, eles não gostam que você já fala que não sabe inglês. Você tenta É, falar, ele já. ele já ajuda, ele já fica mais tranquilo. Agora, se você falar, não speak English, aí daí ele já tenta desenrolar, pega o tradutor, tenta, entendeu? É melhor do que ficar assim, não sei, não, entendeu? Ah, entendi. Então, na verdade, eles querem ajudar, na verdade. Se você tenta falar com eles, eles te ajudam a tentar se comunicar, né? Porque tem Sim, situações aí no mundo, em outros países, que você não fala a língua, você está tentando comunicar, e eles veem que você não consegue falar, eles te ignoram, né? assim, mas aqui comigo ele sempre tentou me ajudar, né? Mas é isso. Os policiais aqui você tem o direito, quando você entra, certinho, você tem o direito igual a eles, entendeu? Entendi. Uhum. Ah, e qual que é a mensagem, o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo ir para a América? Olha, assim, é difícil, mas não é possível, né? Assim, aqui você não tem vida, eu não tenho vida. Eu trabalho das 3:30 da manhã, eu levanto. E olha, até agora é 9 horas, eu ainda não vou embora. Eu vou acabar aqui, vou ali terminar de ajeitar, vou conseguir umas 9:30. Eu não tenho vida. Se você quer vir para cá para realizar um sonho, para crescer na vida, para ter alguma coisa no Brasil, é assim. Mas se você vem cá para curtir vida, mas só que você sabe que você fica velho e você um dia tem que ir para o seu país, porque aqui só vale quando você trabalha. Se você não trabalha, você não serve para esse lugar. Tá. Porque, Mas você, então, pelo que você está falando, você pretende voltar para o Brasil? sim, Então você não foi com ideia definitiva de morar na América para sempre, em juntar um não. dinheiro e voltar para o Brasil. É Esse é o seu porque aqui, objetivo. porque aqui os velhinhos, eles trabalham. O aposento aqui não é que nem nós lá no Brasil. Aqui não é igual. Que tem aqueles aposentos, que tem as coisas, recebe. É muito pouco dinheiro
E o custo de vida que é muito alto. Tipo, as Tá. pessoas pensam, aí é 5 por 1. Só que aqui é dólar, aqui você gasta em dólar, entendeu? Aham. Aqui não é assim, o dinheiro só vale lá, não vale aqui, Tá, entendeu? entendi. Aqui, assim, você... Ai, você, nossa, você paga tudo isso de aluguel, 2.000 de aluguel. Aí você vai no Brasil, é o quê? 10.000. Mas aqui não vale nada. Você vai no mercado, você gasta 1.000 dólares. Energia vem Aham, 300 entendi. dólares. Sim, sim, sim. Aí, E aí, ah, pode falar. não, aí você tem que juntar aqui para você ter alguma coisa lá, porque senão muita gente não vai embora com vergonha. Não Ah, porque entendi, sim, porque quando vai para América, a família, os amigos criam uma expectativa que a pessoa vai ganhar bem pra caramba, que a sim, pessoa vai que a pessoa vai ganhar bem, que a pessoa tá rica na América. Então, tem pessoas que falam, se eu voltar sem nada, vai ficar feio. vai ficar feio. E daí é isso que acontece. Eu conheço gente aqui que tem 20 anos, 19 anos e não consegue ir embora. E não tem nada. Por quê? Eles aproveitou a vida aqui. Porque aqui o direito de compra é muito grande. Aqui o que você quer, você consegue. Aqui comprar carro é fácil. Comprar carro é fácil. Ter um iPhone é fácil. Tudo é fácil. Mas só que é, é, o seu negócio, você tem que ter lá. Porque o dia que você tiver mais velho. E aqui também, assim, pessoas se. Tem muitas pessoas na carpintaria que se acidenta, que é muito perigoso aqui. Se acidenta e depois tem que ir embora. Não tem como. Porque aqui uma diária, a pessoa ficar 10 dias no hospital é 1 milhão, entendeu? Aí você tem que Entendi. aplicar pro seguro. Você aplica pro seguro, o seguro paga um pouco, você tem que pagar outro pouco, entendeu? O governo paga um pouco. Mas depois tem hora que você tem que ir mesmo. Tá, eu entendi. Não, porque assim, os produtos eletrônicos, comida, são baratos, mas tem alguns serviços que são caros, igual você tá falando que a saúde é coisa cara, né? Cara, dentista, então, tipo assim, quem quer vir pra cá, arruma os dentes primeiro. É o quê? Como é caro quanto? Cara, olha, um dente, uma consulta é 2.000 dólares. A consulta. O meu sobrinho foi lá, 2.000 dólares. Uma consulta é 2.000 dólares. Para colocar um implante, uma obturação. É 3, 4. É muito caro. Nossa, é caro mesmo. É muito caro. Tipo assim, o meu amigo ele foi lá, ele colocou três implantes de dente. Ele gastou 18.000 dólares. Entendi. Nossa, caríssimo. Caríssimo. E, Então, assim, menina, aí você foi para América com a sua filha e a família toda ficou no Brasil. toda. Minha mãe, meu pai não, já é falecido. Minha mãe, meus irmãos, minhas tias. Daí eu trouxe a minha irmã. Ela foi? Foi. Ah, então você tem uma irmã aí, que legal. Aí Tem. dá aquele apoio emocional quando bate a saudade da família, né? Sim, aí é meu irmão e meu sobrinho. E a minha sobrinha. Ah, legal, bacana. Ó, já tem uma parte da família aí, daqui a pouco tá todo mundo. Aí depois veio o pessoal da Flórida, tem um pessoal meu lá na Flórida. Tem bastante gente lá. Ah. Agora é a hora que você vai mandar um abraço e um beijo para toda essa galera aí. Tá, ó. Gente, ó. Beijo, pessoal da Flórida, Daiane, Jefinho, Robin, Leaquim, todo mundo. Os pessoal daqui, James, Steph, Rosa, Beatriz, Dalit, Rayane, minhas filhas, Tawane, Thaís. E o pessoal lá de Vitória, Espírito Santo. Eles estão todo mundo assistindo aí. Dá aquele likezinho aí. E também de Rondônia, meus amigos de Rondônia. E se eu Legal. esqueci de alguém, o Oberdan, a família dele, lá em Rondônia, a Ana, todos, gente, ó. Beijo maravilhoso. Nossa, foi E aí top. agora você pega e fala aí seu arroba, faz anúncio agora da sua empresa, seu business aí.
Faz aí a propaganda agora. Fala seu arroba. Ah, sim. Olha, é Delícias da Rose, de New Jersey. Delícias da Rose, arroba. E, olha, eu estou aqui na 5014, Rota 130, Deoran, New Jersey. O telefone é 609-643-3620. Venha com a Fala gente de, saborear. fala de novo devagarzinho aí. Fala de novo devagarzinho seu telefone, o pessoal anotar. 609-643-3620. Entra no meu 36. Instagram lá, Delícias da Rose. Pessoal, Delícias da Rose, entra no Instagram. Ó lá, ó, que maravilha. Eu vou pedir para ela fotos, para ela mandar, para eu colocar no final do vídeo, fotos do negócio dela, fotos da empresa dela, fotos dela chegando na América, foto elas lá com a família no Brasil. E eu vou colocar essas fotos agora no final do vídeo. Tá bom, Rose? Tá bom, beijo. Mas você é muito simpática, querida. Um abraço para você, Obrigado. adorei ter gravado contigo. Obrigado, igualmente. Desejo muito sucesso para você. Pra você também. E logo, logo eu quero gravar contigo, você com a sua franquia, com a outra loja enorme. Top! Se Deus quiser. Pessoal, Ayrton Rocha com mais um vídeo para vocês. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, querida. Tchau!